Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se Deus está contigo, até mesmo no deserto, você vai prosperar. Senhor meu Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Se a gente parar para perceber, a gente sempre acha que a bênção vai estar relacionada ao lugar e nunca a Deus. A bênção somos nós. Não é o lugar que você está que vai definir se você vai ser abençoado ou não, mas é se o Espírito Santo, Jesus Cristo ou o Senhor vai estar dentro do teu coração. Porque aonde você estiver, com a esperança dentro do teu coração, Deus vai estar se manifestando à sua volta. E muitas vezes a gente acha que, pelo simples fato de a gente não estar em determinado lugar, as coisas simplesmente não vão acontecer na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que o problema não é o lugar que você está. Na maior parte do tempo, o problema somos nós. É a forma que nós pensamos, é a forma que nós acreditamos, é o quanto nós somos mimados. É o quanto nós choramos e alguém apareceu para nos pegar no colo, pelo simples fato de eu querer manipular aquele momento ao meu gosto, ao meu jeito. Só que nem sempre na vida vai ter alguém para te pegar no colo. Muitas vezes você vai perceber que você vai ter que enxugar as lágrimas e continuar seguindo. Muitas vezes você vai perceber que o que você quer que aconteça não vai acontecer. Pelo menos não naquele instante. Porque muitas vezes, se Deus desse aquilo que você quer, você iria se destruir. E com que prazer Deus iria ver isso? Com nenhum. Se a gente olha no povo de Deus, eles eram escravos. Moisés pregou uma mensagem para eles sobre liberdade. O faraó não concordava com essa liberdade. Deus mandou diversas pragas até que o faraó entendesse o poder de Deus e permitisse. Só que depois disso começou a primeira Páscoa para lembrar desse momento, e eles saíram ao deserto. Deserto é um lugar sem recurso, um lugar quente, um lugar árido, um lugar onde não tem nada. E se a gente parar para pensar um pouco, quando chegava a noite naquele tempo, bem antigamente, não existia luz elétrica. Então a escuridão ela faz a nossa vida parar. Só que Deus ele foi tão providente que quando eles caminhavam de dia, tinha uma nuvem para que o sol não esquentasse muito eles, e quando eles caminhavam à noite, tinha uma nuvem de fogo para que eles pudessem enxergar o caminho. Só que a questão toda é que, mesmo após a liberdade, a perseguição do faraó ela não parou. Até que tem um episódio que abre o Mar Vermelho e eles continuam. Eles passam, os egípcios são exterminados. Só que naquele instante, eu acredito que muitos devem ter pensado, bom, agora estamos livres, que vem a terra prometida. Só que não foi assim. Durante 40 anos eles continuaram vagando no deserto. E nesses 40 anos Deus permaneceu com eles. Porém nem todos tinham o discernimento e o entendimento disso. Pelo simples fato de muitas vezes ter o que comer, mas não o que eles queriam comer. Deus não deixou faltar nada para eles. Só que muitas vezes o nada era não ser o que eles queriam. Então sempre ficava nesse embate e sempre Deus tendo que fazer uma nova coisa. Lá em Deuteronômio 2, versículo 7, a palavra diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma para vocês. Às vezes essa frase que eu postei, ela pode parecer um tanto quanto minha, ou um tanto quanto motivacional, como se não tivesse embasamento na Bíblia nenhuma. E eu acabei de ler um trecho das Escrituras que justamente isso é dito, que não faltou nada, que a bênção estava exatamente naquele lugar, e ainda que fosse o deserto. A bênção vai estar com você aonde você estiver. E não que a gente milite simplesmente através da bênção, porque não é essa a nossa intenção. Mas nós acreditamos nas palavras de Deus. E nós sabemos do poder que Ele tem. E nós sabemos das maravilhas que Ele fez.
Só que o que muitas vezes limita o poder de Deus na nossa vida é justamente nós mesmos. A forma que nós acreditamos, o poder que nós damos para as coisas. Você acha que lugar de bênção ou lugar de oração é simplesmente uma igreja? Ele não é. Não é à toa que lá em Mateus Jesus diz: entra no silêncio do teu quarto e ora ao teu Deus. E ora em segredo, para que ninguém saiba. E às vezes tem gente que acha que é berrando na igreja e dando pirueta lá que está sendo abençoado. Olha a vida dessa pessoa. Quem sou eu para determinar como Deus vai trabalhar na vida das pessoas? Mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu acho curioso quando uma igreja que prega uma mensagem, ela esquece de dizer que o dízimo, os 10%, eles deveriam ser pagos aos judeus da tribo de Levi, porque eles eram a tribo mais pobre. Deus não deu terra para esse povo. Deus deixou o sacerdócio. Então eram eles que deveriam receber esses 10%. Você sabia disso? Um pastor dentro da tua igreja disse isso? Algum pastor dentro da tua igreja ele é judeu? E quando Jesus veio, esse sacerdócio dos Levi foi encerrado, porque começou um novo sacerdócio através de Jesus. Se você quiser saber mais sobre isso, pega a sua Bíblia e vai ler lá em Hebreus 9, que exatamente isso que eu estou te dizendo está escrito. É fácil pegar a palavra e o trecho que eu quero que você se sinta abençoado, que você tire exatamente aquilo que é teu e me dê. Quando o pastoreiro é maior do que o seu povo, né, porque ele acumulou muito mais, onde está aquela passagem lá de Mateus que diz para a gente não acumular tesouros na terra? Tem passagens que parece que a igreja ela é surda. Você entra numa igreja que ela é feita de ouro, entra numa outra igreja que é isso, a igreja daquilo, e o povo perecendo, e para eles está tudo muito bem. E não é à toa que Deus falava que nos últimos tempos ajuntarão mestres para si mesmo, que a consciência deles ia estar anestesiada. Tudo isso está escrito na Bíblia. Eu não estou pregando revolta, eu não estou pregando nada novo. Se para você isso é novo, talvez seja pelo simples fato de você nunca ter tido coragem de pegar uma Bíblia para ler. Pelo simples fato. E é curioso, por eu ter vamos dizer assim, formado fora da igreja, genuinamente dentro da palavra de Deus, que eu acho um absurdo tanta coisa que acontece. E eu não culpo as pessoas que frequentam a igreja, porque elas vão lá porque tem sede e fome de Deus. Só que não é à toa que a gente hoje não vê tantos milagres. E não é à toa quando tem uma manifestação do Espírito Santo, a igreja não sabe nem interpretar o que é aquilo. Tudo para eles é demônio, tudo para eles é uma coisa. Se a gente notar, quando Deus foi fazer Eva, ele colocou Adão para repousar, para que ele pudesse não sentir a dor. E às vezes Deus, através de uma oração, ele coloca a gente para repousar. A gente fica sobre o Espírito Santo agindo no nosso corpo porque ele está promovendo uma cura. Isso não é demônio, isso não é coisa, isso não é nada. É Deus se manifestando na nossa vida. E é o que eu sempre falo: eu vou escutar a tua voz ou eu escuto o meu coração? Se eu estou sentindo paz, amor, alegria, se eu posso ter um sorriso no rosto, se eu posso agradecer as pessoas, se eu não tenho feito mal para ninguém, eu tenho que acreditar no mal que tentam me imputar sobre as coisas que eu acredito ou não? Qual o bem que essas pessoas estão tentando fazer? O que às vezes a gente não percebe é que do nosso lado, numa pessoa que a gente ama, muitas vezes está o diabo ali sambando e dançando, pela inveja que ela tem, pela falta de humildade, pelo orgulho, por ela se achar mais convertida que você, ela tem o direito. Quem te converteu? Porque eu não conheço esse comportamento. Se você lá em Mateus também, Deus falou: por que você julga o teu irmão? Por que você olha a trave que está, o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? E muitas vezes nós somos assim, quer ficar dando palpite de tudo, quer achar o Senhor do sabe tudo. Nós tornamos uma geração Google. Eu entendo de tudo, dou um Google, pesquiso, leio, aquilo não consigo nem ter conhecimento para avaliar se aquilo que está escrito é verdade ou é mentira. E ótimo, estou sabendo. A ignorância ela é tão relativa ao interesse de quem prega. Não é à toa que tudo que você pesquisa no curso sai com um curso para você comprar de alguma coisa, para você se tornar mais um. Porque se o cara que tenta te ensinar a ser o melhor, ele não estava vendendo curso. É simples. Quem trabalha e quem faz não tem tempo para outras coisas. Não tem tempo para se envolver na vida de outras pessoas, não tem tempo para ficar tentando prejudicar outras pessoas, não tem tempo para esses jogos mentais, cara, não tem tempo para nada. Nós temos uma vida tão bonita, temos tantas coisas boas acontecendo à nossa volta. Faz quanto tempo que você não se sente feliz?
só vive numa amargura. Como se, não sei, não tivesse nada de bom. Como se tua vida não fosse nada. Você sabe que sentimento que é esse? É o sentimento da falta de Deus. Eu não consigo valorizar, eu não consigo reconhecer que tudo que Deus faz é bom. Eu não consigo ir lá em Gálatas 5 e pegar os frutos do Espírito Santo e perceber isso na minha vida. Perceber que quando o meu coração ele começa a ficar muito amargurado, eu tenho necessidade de orar, que Deus está um pouquinho longe de mim, que eu preciso louvar o Senhor, que eu preciso agradecer ao Senhor, que eu preciso ajudar o próximo, que eu preciso amar o próximo, que eu preciso respeitar o meu trabalho, respeitar as pessoas à minha volta, respeitar os mais velhos, que eu preciso honrar pai e mãe, que eu preciso estar além daquilo que a igreja disse que é Deus. Deus é amor. Tem gente que menospreza essa mensagem, mas Deus é amor. Você pode falar o que for, mas Deus é amor. Acha que é muito pouco pregar que Deus é amor. Bom é pregar o dízimo, né? Vamos pregar o dízimo, vamos crescer o canal, vamos pedir para compartilhar, vamos... Cara do céu, que diferença faz para a vida de alguém o número de seguidores que alguém tem ou deixa de ter? Se a tua vida muda hoje é por Jesus, não é por número de seguidor, like, curtida. Eu sempre preguei que fosse para uma pessoa que fosse. Hoje eu tenho a oportunidade de que mais pessoas possam receber e dou glória a Deus por isso, porque Deus confiou em mim. Mas se fosse para uma pessoa, eu estava feliz, com a mesma alegria, com o mesmo testemunho, com todas as coisas. Porque para mim eu prego a minha própria vida. Eu prego a transformação que Jesus fez em mim e a transformação que Ele quer fazer na sua vida e que Ele já tem feito na sua vida. Eu sei que muitas vezes hoje você tem passado por dificuldade, você tem passado por lutas, mas quanto tempo você viveu na escuridão? E a escuridão a gente não caminha. Quando apaga a luz, você fica paradinho, fica quieto. Se você tentar andar ali, você não vai muito longe não, nem sabe para onde está indo. E é justamente isso, quando a luz de Deus chega na nossa vida, que nós começamos a caminhar, que nós começamos a sorrir. Cara, eu não sei o que te fizeram, mas você vai ter que perdoar. Essa justiça humana, essa justiça nossa, ela não vai levar nada para lugar nenhum. Não paguem mal com mal. E você pode ter certeza que ainda que você fique com prejuízo, Deus é justo. Ele vai ser a nossa justiça. Deixa que Ele se encarrega de fazer o que tiver que fazer. Tem tempo ainda, tem tanta coisa para acontecer. O que a gente não pode é ficar focado numa coisa ruim, achando que se aquilo se resolvesse, a nossa vida ia virar a melhor coisa do mundo. Não vai. Não vai. Não vai. Infelizmente não vai. A nossa vida ela muda quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus e menos com nós. Amém? E eu queria deixar uma última passagem para vocês, que ela está lá em 2 Coríntios 9, versículo 8, e ela diz assim: E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Percebe que o tempo todo Deus ele quer nos abençoar, o tempo todo Ele quer que a nossa vida dê certo, o tempo todo Ele quer isso. Quer que nós façamos boas obras. Só falta uma coisa na sua vida: você querer. E muitas vezes para a gente querer, é a gente ter obediência. É fazer aquilo que Deus manda, é abrir mão muitas vezes dos nossos sonhos, porque muitas vezes os nossos sonhos não estão nos levando para mais perto de Deus, mas para mais longe. Percebe o quanto energia você tem gastado para viver alguma coisa que isso tem te consumido. Não é normal uma pessoa tentar tanto algo que no fim ela deseja morrer ao invés de viver. Será que isso vem de Deus? Será que o sentimento de Deus mediante a frustração é a morte? É a tristeza? É a dor? É a amargura? Esses não são os frutos do Espírito Santo. Então talvez vamos abrir mão daquilo que não vem de Deus para a gente receber tudo aquilo que vem de Deus. E talvez tudo aquilo que você procura esteja exatamente ao oposto de onde você tem caminhado. E era o que acontecia exatamente na minha vida. Tudo o que eu queria estava em Deus, mas tudo o que eu procurava não estava. Como eu poderia encontrar? Depois eu culpava as pessoas por não poder achar aquilo que eu queria, como se a culpa fosse deles e não minha. Amém? Que o Senhor conduza cada um de vocês ao melhor que vocês possam ser, viver e estar. Amém?